Pessoal, antes de começar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós falamos de infecção hospitalar, muitas pessoas elas pensam direto no paciente, no ambiente ou na equipe. Mas muitas infecções elas começam no material. Um material, quando ele é mal processado, né, ele pode levar micro-organismos diretamente para dentro do paciente. E é por isso que tudo que nós vamos ver hoje não é apenas sobre técnica, mas também sobre segurança do paciente. A limpeza, ela é definida como a remoção de sujidade visível, tanto orgânica quanto inorgânica de um determinado artigo. Como consequência, a gente tem a redução, né, da carga microbiana. Mas na prática, ela vai muito além disso. Ela é uma etapa que ela vai envolver 3 mecanismos: a ação mecânica, que é a fricção, a ação química, que são os detergentes, e a ação física, né, que é a água e o fluxo ali dela. Ou seja, não é só lavar, né, é um processo técnico. Quando existe matéria orgânica no material, como sangue, secreção, a gente tem algo que é muito importante. Vai ter a formação de uma barreira que vai impedir que o desinfetante ou o esterilizante que a gente estiver utilizando, ele atinge, né, ele haja nesses micro-organismos. Além disso, as proteínas, elas podem coagular ali e acabar aderindo no material, né, formando o que a gente chama de biofilme. Além disso, a gente tem o processo de esterilização, que pode acabar falhando completamente. E isso, gente, é extremamente grave, né. Então, um artigo hospitalar que está contaminado, que não foi, esterilizado de forma adequada, ele vai aumentar significativamente doenças, infecção cruzada. Então essa parte é uma parte que ela é extremamente importante. Quando a gente falou, né, dessa proteína, que ela acaba coagulando e aderindo ali no material, ela recebe o nome, essa proteína, de biofilme, né, quando ela tem ali o processo de aderência. Então o biofilme, ele vai ser uma estrutura, organizada de várias bactérias que vão ficar aderidas à superfície úmida, né, e aí elas vão formar como se fosse, uma barreira. Então o biofilme, ele é uma das maiores dificuldades dentro da CME. Ele não é apenas sujeira acumulada, ele é uma estrutura biológica organizada. Então as bactérias, elas vão se fixar rapidamente em superfícies úmidas, elas vão produzir ali uma matriz protetora e vão formar colônias altamente resistentes. Essa matriz, ela vai impedir a ação dos agentes químicos. E o mais importante, gente, uma limpeza inadequada e repetida, ela favorece a formação desse biofilme. Então, eu tô limpando várias vezes, mas estou limpando incorretamente, né. Então, quanto mais eu erro na limpeza, mais difícil vai ser eu conseguir limpar depois, né. Então, quando a gente pensa na limpeza, ela deve garantir a remoção total da sujidade visível, ela deve reduzir significativamente a carga microbiana, ela deve preparar o material para o processo de desinfecção e de esterilização, né, e se tiver qualquer resíduo, o processo ele já vai estar comprometido. A execução, né, quando a gente pensa em responsabilidade sobre isso, a execução desse processo é do técnico ou auxiliar, mas a responsabilidade acaba sendo do enfermeiro, né. Então isso inclui também o treinamento da equipe, a supervisão, a padronização de protocolos, e em caso de falha, a responsabilidade ela pode ser ética e até mesmo legal. Agora a gente vai falar um pouquinho, da questão do tempo, né, entre o uso e limpeza. O tempo, ele é um fator crítico. Quando o material não é limpo imediatamente, o sangue ele vai secar, a sujidade vai ficar aderida, vai ter a formação desse biofilme, e a limpeza, ela vai se tornar muito mais difícil. Então, a conduta correta é a gente processar imediatamente esse material ou manter ele imerso em água potável. Nós temos os detergentes, né, que a gente pode utilizar.
Os detergentes, gente, eles vão atuar reduzindo a tensão superficial ali da água. Então, vai permitir um maior contato com a sujeira. Os detergentes enzimáticos, aqui eu coloquei exemplos para vocês, né? Nós temos os galões de 5 litros, nós temos os galões de 1 litro. Eles contêm enzimas como as proteases, né? Que elas quebram a proteína, as lipases, que quebram a gordura, e as amilases, que quebram os carboidratos. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma fragmentação da matéria orgânica. E dessa forma, a gente acaba conseguindo facilitar a remoção. Pessoal, existem várias marcas, tá? E aí vocês vão utilizar o que tiver na instituição de vocês. Geralmente, instituições grandes, eles acabam optando pelos galões de 5 litros. Quando a gente pensa, né, no ponto crítico aí, nas limitações e nos erros que acabam sendo muito comum, quando a gente pensa em limitação, a gente vai pensar em não remover a sujeira sozinho, né. Existe, alguns erros também que acontecem, mas ainda pensando na limitação, o detergente, ele não vai conseguir remover essa sujidade sozinho, e ele não substitui, pessoal, a fricção. Além disso, ele pode acabar deixando resíduos, né, tóxicos, ou até mesmo servir de um meio de cultura ali. E os erros a gente pode classificar, né, como erros: achar que o sabão ele vai fazer tudo, deixar o material imerso, por muito tempo, né, então assim: "Ah não, quanto mais tempo eu deixar, melhor vai ser". Não enxaguar adequadamente esse material, utilizar soluções que estão vencidas ou, né, que não estão identificadas. Tudo isso, gente, pode transformar essa solução que a gente colocou no nosso material em um meio de cultura de bactéria. E aí a gente pensa, como que a gente consegue solucionar isso, né? A solução é preparar a solução corretamente, identificar, utilizar ela dentro do prazo de validade e trocar conforme a orientação. E isso tudo é um controle da equipe da CME. Aqui eu coloquei para vocês a limpeza manual. A limpeza manual, ela vai exigir técnica e muita atenção. Esse procedimento, ele deve ser realizado no expurgo da unidade, que é ali onde a gente fala que é o local, a área suja. E é extremamente importante, durante esse processo, o uso adequado dos EPIs, né? Durante todo esse processo da limpeza, a gente tem risco de contaminação por sangue, formação de aerosol, acidente com pérfuro cortante. Por isso, gente, o uso do EPI ele é obrigatório. E quais seriam os EPIs? A luva de borracha, preferencialmente de cano longo, o avental de brim ou de manga longa, o avental impermeável, gorro, máscara, óculos de proteção e o sapato fechado. Iniciar o processo de limpeza, de preferência na sala, aonde esse material foi usado. E quando isso não for possível, transportar ele com segurança até o setor aonde a gente vai fazer a limpeza manual desse artigo, desse equipamento. Aqui eu coloquei para vocês, as etapas, né, da limpeza. Então, primeiro, nós vamos desmontar o material para poder expor todas as superfícies. Depois disso, a gente vai realizar a escovação, né? Aí a gente tem a fricção, que é a etapa mais importante da limpeza. Ela deve ser feita dentro da solução. Aqui, ó, a fricção, né? Que é a parte onde a gente vai fazer a remoção mecânica da sujidade. Aqui eu coloquei para vocês algumas escovas que a gente utiliza nesse momento da fricção. Nós temos aqui a escova dupla, vocês percebem que ela tem sardas nas duas pontas, né, sardinhas, aqui um pouco mais grossa, aqui um pouco mais fina. Temos a escova de mão, temos a escova para instrumentais cirúrgicos com as cerdas de nylon, e temos a escova para instrumentais cirúrgicos, né, na maioria ortopédicos, com cerdas em aço inox. Aqui nós temos a escova para limpeza externa de canulados e endoscópios e a escova para ranhuras. Então essas daqui são só alguns dos equipamentos que a gente utiliza ali
no momento da fricção, né, que é a etapa mais importante da limpeza. A etapa da fricção, ela deve ser feita dentro, né, ali da área suja. Os equipamentos, eles devem ficar imersos, dentro de uma solução, né, para evitar os contaminantes ali no momento em que a gente está fazendo a escovação. Então, durante todo esse processo, a gente precisa deixar ele em imersão para que a gente não tenha a formação desses aerosóis contaminantes, tá? Depois, a gente vai para a parte do enxágue. O enxágue é quando a gente vai remover os resíduos que ficou tanto do detergente quanto, a própria sujidade, né, que foi desprendida ali através da fricção. Os instrumentos que são articulados, gente, eles devem estar abertos, tá? Então, antes da gente fazer o enxágue, a gente sempre se atenta para isso, para a abertura, né, desses materiais. E depois que a gente fez o enxágue, a gente vai para a secagem. A secagem é muitas vezes negligenciada, mas ela acaba sendo essencial. Por quê? Se a água secar no material, vai formar um depósito, né, de minerais, vai favorecer a corrosão, vai facilitar a formação do biofilme. Por isso, gente, que a secagem, ela deve ser manual e extremamente rigorosa. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né? Aqui a gente tem uma funcionária, uma colaboradora fazendo a secagem manual. Aqui a gente tem o secador de traqueia. A traqueia é esse caninho aqui. E aí, para a gente secar aqui dentro, eles colocam dentro dessa secadora. E a gente tem essa pistola de limpeza e secagem. Essa pistola, ela é um instrumental que pode ser ligado tanto à rede de água quanto à rede de ar comprimido. Por que ar comprimido? Porque muitas CME, eles acabam utilizando o ar comprimido como uma forma de também secar os materiais. Então, eles conectam ela, né, no ar comprimido para fazer a secagem. Ou eles conectam ela na rede de água para poder lavar equipamentos que têm um lumen muito pequeno, né, endoscópio, esses equipamentos que têm ali uma entradinha bem pequena e que muitas vezes a gente não consegue fazer a limpeza ali manual adequadamente. Então aqui, continuando, né, depois da secagem, a gente tem, que eu acabei não colocando ali, a inspeção, que a inspeção, gente, ela é obrigatória, tá? Nós devemos avaliar na inspeção a presença de resíduos, o funcionamento do material e a integridade. Então, quais são os locais mais críticos que a gente tem que se atentar? Os locais onde a gente tem ranhura, onde a gente tem articulação, onde a gente tem o lumen, que são aberturas. Então, se houver sujeira, o material ele deve retornar para a limpeza, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês. Ó, aqui eu coloquei uma imagem, tá aqui com uma lupa bem grande, né, os materiais abertos, e aí ela tá com a lupa olhando dentro do equipamento para ver se realmente não tem mais nenhuma sujidade. Se tiver, vai ter que voltar lá pro começo na parte da limpeza. Quando a gente pensa, né, na desinfecção, a desinfecção, ela elimina micro-organismos, mas não todos, tá, gente? Ela não elimina principalmente os esporos. Então, por isso que todo esse processo, ele não vai substituir a esterilização. Nós temos alguns fatores que acabam interferindo, né, ali na eficácia. Então, depende muito da carga microbiana, da matéria orgânica, do tempo, da temperatura, da concentração, da estrutura do próprio material. Então, isso explica por que que a limpeza, ela vem antes desse processo da esterilização, né. E aí a gente vai pensar o seguinte, quanto mais resistente o micro-organismo for, maior, gente, deve ser o meu nível de desinfecção. Os instrumentais, eles passam por várias pessoas, por várias patologias, e eles podem estar altamente contaminados, né. Então nós temos, a classificação da desinfecção em níveis, nós temos nível alto, intermediário e baixo. Quando, a gente pensa no nível alto, que é a quase esterilização, a gente elimina ali, todos os micro-organismos em forma vegetativa e alguns esporos. Por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que é quem causa tuberculose, enterovírus, a maioria das bactérias vegetativas, fungos e vírus, pouco resistentes, né. Então, como que eu posso fazer
para ter um processo de desinfecção de alto nível? Eu posso utilizar produtos como o glutaraldeído a 2%, o ácido peracético a 1% e o próprio hipoclorito de sódio, né? Então, isso são coisas que eu posso estar utilizando para fazer uma desinfecção, que é quase uma esterilização, né? Uma desinfecção de alto nível. E a gente pode falar que se aproxima muito desse processo de esterilização. Aí nós temos o nível intermediário. Para micro-organismos que são mais moderados, né? O nível intermediário, ele vai eliminar bactérias vegetativas, o bacilo da TB, fungos, vírus, lipídios e alguns não lipídios. Mas, gente, ela não elimina as bactérias esporuladas. Então, qual produto que eu posso utilizar para fazer essa desinfecção de nível intermediário? Eu posso utilizar o hipoclorito de sódio a 1% e o álcool a 70%. E quando for uma desinfecção de baixo nível, né, principalmente aquele que é uso em superfícies, né, então baixo nível ele vai eliminar a maioria das bactérias vegetativas, alguns vírus e fungos. O processo, gente, ele não é indicado para micro-organismos resistentes, como o bacilo da TB ou os esporos bacterianos. Qual o produto que a gente pode utilizar? O quaternário de amônia, né? Quem que vai realizar todas essas desinfecções? Quem vai realizar, gente, vai ser sempre o auxiliar e o técnico de enfermagem. E o responsável vai ser sempre o enfermeiro, né? Nós temos a indicação, né, dos artigos em críticos, semicríticos e não críticos. Então, quando a gente pensar em artigos semicríticos, são sempre aqueles que entram em contato, gente, com membrana, com mucosa ou com a pele não íntegra. Então, por exemplo, inaladores, extensão, lâmina de laringo, espéculo odontológico. Para alguns artigos não críticos, né, que se contaminam maciçamente com matéria orgânica, como comadre, papagaio, então esses artigos, todos eles serão higienizados, né, ali dentro da nossa CME. Quando a gente pensa, né, em desinfetação, desinfetantes, né, o uso seguro deles, antes de qualquer produto, a gente precisa pensar o seguinte, pessoal: será que esse artigo que eu vou estar utilizando, ele é compatível, né, com esse produto que eu vou usar para processar? Eu preciso, gente, preparar corretamente o produto que eu vou utilizar, de acordo com as orientações do fabricante. Tem alguns produtos que eles vêm concentrado, e o profissional que estiver ali trabalhando, ele vai ter que fazer a diluição desse produto de acordo com o que está escrito na indicação. Sempre utilizar os EPIs ao manipular os produtos. As soluções, gente, elas devem sempre ser identificadas com o nome do produto que está utilizando, a data e o horário que foi preparado, data e horário da validade da solução, e também o nome do funcionário que fez ali o preparo dessa solução, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, o glutaraldeído a 2%, para vocês verem. Ele é considerado um desinfetante de alto nível, né. Essa desinfecção com ele, ela é muito eficaz e ali ela tem um processo de mais ou menos 30 minutos, né, onde o produto vai ficar em imersão. Depois a gente tem o álcool a 70%. Nós temos também o álcool a 70% em nível intermediário, que ele vai estar agindo ali naqueles produtos, naqueles fungos, naquelas bactérias, mas lembrando, desde que elas não sejam esporuladas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em desinfecção, a desinfecção, ela é um processo que ela vai eliminar os micro-organismos, né, que estão presentes ali na superfície ou nos artigos. Porém, gente, é muito importante a gente destacar que ela nunca vai destruir todas as formas de vidas ali microbianas, né? Por isso, ela tem menor poder letal quando comparada à esterilização. Então, a desinfecção, ela vai reduzir o risco. Já a esterilização, ela vai eliminar totalmente, tá? Dando sequência aqui, pessoal, a gente vai falar
sobre esses itens, né, que a gente tem aqui. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do glutaraldeído a 2%. Então, quando eu penso no glutaraldeído a 2%, eu posso utilizar ele quando? Eu posso utilizar ele para desinfecções aonde eu quero ali, eu tenho uma carga microbiana muito grande. Então, eu tenho sim a indicação dele. Porém, gente, é importante a gente falar que ele é proibido para artigos de assistência ventilatória. Então, eu não posso usar ele, por exemplo, na extensão do ventilador, do respirador. Tem equipamentos, tudo que for relacionado ali com artigos de assistência ventilatória, a gente não pode utilizar ele, tá? Aí nós temos o álcool a 70%. O álcool a 70%, ele é amplamente utilizado porque ele tem uma ação muito rápida, né? Ele age através da desnaturação de proteína, mas ele tem algumas limitações importantes. Então, ele não deve ser usado na presença de matéria orgânica. E ele, gente, ele evapora muito rápido. E ele também pode danificar plástico, borracha. E a sua eficácia, ela vai depender também da fricção, né? Então, o álcool, ele deve ser aplicado com fricção por aproximadamente 30 segundos, e a evaporação dele, ela deve ocorrer naturalmente. É extremamente importante a gente falar que quando eu passo álcool, eu nunca posso secar, porque quando eu passo um pano com álcool, ou utilizo álcool, e eu pego alguma coisa e seco, eu estou inativando a ação dele, tá? Então, a gente precisa passar, friccionar ali aproximadamente uns 30 segundos, e depois, né, eu vou esperar ele secar, o álcool evaporar naturalmente, e aí sim a gente vai dando a sequência. Quando a gente fala do hipoclorito, ele é um dos mais utilizados, né? Ele possui uma ação bactericida, virucida e fungicida. Porém, gente, ele é inativado por matéria orgânica. Ele também é sensível à luz e ele é corrosivo para metais. Então, ele deve ser preparado sempre corretamente, e uma vez preparada a solução à base de hipoclorito, a validade dela é 24 horas após a diluição, tá? A solução de hipoclorito, ela pode ser utilizada em diferentes concentrações, né? Então, quando eu penso em superficiais, em baixa concentração, materiais de inaloterapia, eu vou utilizar a solução a 1% e posso deixar ali em imersão por 30 minutos, tá? Em vasilhame opaco e com tampa. Quando eu retiro, eu preciso enxaguar bastante, tá? Eu não devo utilizar essa solução em materiais, porque pode acontecer o quê? Em materiais não, desculpa, em metais, porque pode acontecer o processo de corrosão, tá? Então, o hipoclorito a 1%, ele vai estar agindo ali no nível intermediário, e a gente evita utilizar ele em metal para evitar esse processo de corrosão. Aí aqui eu coloquei para vocês aplicações específicas, né, do hipoclorito. Então, superfícies limpas, eu posso usar uma solução de 0,25% por até 10 minutos. Quando são artigos de lactário, de cozinha, 0,20% por 60 minutos. E artigos de inaloterapia e oxigenoterapia, 1% por até 30 minutos. Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês uma observação sobre o manuseio seguro do hipoclorito, né? Quando a gente fala disso, o hipoclorito, ele tem uma classificação um pouco controversa, tá, gente? O que que seria isso? O CDC, ele fala que o hipoclorito, ele tem uma ação de nível intermediário. Já a SOBEC e a APCIH fala que ele é de alto nível. Então, esse é um ponto muito crítico, né? A classificação dele. Então, determinadas instituições consideram ele como um desinfetante de alto nível e outros classificam ele como um desinfetante de nível ali intermediário, tá? Então, a gente sempre vai ter que verificar o padrão da instituição em que a gente está trabalhando.
Aqui eu tinha colocado para vocês a sequência da utilização do hipoclorito. Então, quando a gente vai utilizar, né, o hipoclorito, nós vamos primeiro preparar, né, os materiais já têm que estar limpo, seco, desmontado, totalmente coberto pela solução. Ele pode ficar imerso ali na solução por até 30 minutos. Depois disso, a gente vai registrar a data e o horário responsável pela imersão e pela retirada do material. Vamos enxaguar abundantemente para eliminar todo o odor e todo o resíduo. Vamos fazer a realização da secagem completa desse artigo e depois a gente vai dar sequência no procedimento. Aí aqui é o que eu falei para vocês, né, dessa divergência grande que a gente tem, se o hipoclorito ele é um desinfetante considerado de alto nível ou de nível intermediário. E aqui a gente tem algumas coisas que são fatores, né, que podem interferir nessas questões de desinfecção. Então, quais são os fatores que interferem? A carga microbiana, o tempo de contato, a presença da matéria orgânica ali e a estrutura do material que vai estar sendo desinfetado. Depois que a gente já fez a limpeza manual, nós já fizemos a desinfecção, o enxágue, a secagem, aí a gente vai para o momento do armazenamento. Então, após a desinfecção, o material ele ainda não está estéril, né? Ele pode ser recontaminado. E por isso que ele deve ser armazenado, gente, corretamente. Então, a gente vai armazenar esse material em sacos plásticos, em caixas fechadas, em um ambiente limpo, né? Nós temos alguns erros que são muito comuns, que ali quando a gente faz esse processo da limpeza, às vezes as pessoas não se atentam em como guardar, né, esse material. Mas ele deve ser guardado em local adequado e ele deve ser preparado de forma adequada. Então, essa etapa, né, do preparo e do empacotamento é uma etapa extremamente importante. Por quê? A gente já fez ali o processo da desinfecção. Agora a gente vai preparar isso. Então, quando a gente pensa nessa etapa, a gente tem que garantir a manutenção da esterilidade, a segurança no transporte, a gente precisa manter a técnica séptica na hora de fazer isso. Então, esse é um processo onde a gente também precisa ter muita atenção, né? Quando a gente vai preparar, a gente precisa escolher de forma adequada o invólucro que a gente vai usar, e essa escolha, ela vai depender do tipo de material que eu tenho, do método de esterilização que eu vou utilizar. Quanto tempo eu preciso armazenar esse material? Então, a gente tem alguns erros que são muito graves, que é embalar o material ainda úmido, não realizar a inspeção antes de embalar, usar embalagens inadequadas. Tudo isso, gente, vai colocar em risco tudo que vocês fizeram, né? Vai comprometer todo o processo. Então, imagina, eu fiz a lavagem manual, mas eu não fiz a inspeção. Aí eu passei, fiz ali o processo de desinfecção, não inspecionei, guardei, empacotei, a hora que eu vou olhar, tinha matéria orgânica ainda grudado no equipamento que eu ia utilizar. Então, eu coloco em risco todo o processo que foi feito. Nós vamos ter uma outra aula onde nós vamos falar só dessa questão, né, de embalagens que a gente tem, dos invólucros que a gente tem. Então, pessoal, eu quero que vocês finalizem essa aula com uma visão, que o processamento de materiais, ele não é apenas uma rotina, ele é uma barreira contra a infecção. E o ponto mais importante de todos é que a limpeza, ela vai ser a base de tudo. Se a limpeza falhar, nada depois vai funcionar, né? E quem paga por isso acaba sendo o nosso paciente. Então, na CME, o que parece simples salva vidas, tá, pessoal? E na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade nesse tema e vamos começar a falar sobre os invólucros que a gente tem, né, os tipos de embalagem que a gente tem e que pode ser utilizada. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, por hoje é só, até o nosso próximo encontro.